Olá, meu nome é Éder. Eu sou a Bibi, esse aqui é o Pedro. A gente vai contar o nosso testemunho de gratidão desse ano. Quando o Pedro completou 2 meses, ele apresentou uma alergia no pescoço e a gente levou ele na Unimed. Lá na Unimed, a médica fez uns exames clínicos e escutou que ele tinha um sopro no coração. Ela perguntou pra gente se a gente já sabia disso e a gente não sabia. A gente ficou muito surpreso até com essa notícia. Então ela encaminhou a gente para fazer um ecocardiograma. Aí na cidade a gente não conhecia nenhum cardiopediatra. Então o Pedro fez um eco com um médico de adulto. E daí lá ele fez um diagnóstico com várias situações e a gente ficou bem assustado porque a gente não conhecia nada. E A gente se assustou. Aí ele pediu para não se preocupar, porque ele era muito novo, e para a gente fazer um outro exame com uma cardio infantil. Aí a gente foi, ela falou, olha, não precisa fazer outro exame, eu confio no médico que vocês foram, eu tô olhando que ele tem uma abertura, ele tem um estreitamento de válvula, mas como ele é muito novo, tá com 2 meses e pouquinho, isso pode se resolver sozinho. Então voltem daqui 6 meses, isso ia cair lá para novembro, final do ano, para a gente ver se isso vai se resolver. Tenham fé que isso vai se resolver. Aí ali a gente acabou tranquilizando um pouquinho, né? Enfim, mas a Bibi muito mais tranquila, eu muito mais preocupado com toda essa situação, né? Aí se passaram esses 6 meses e a gente foi pro retorno. Aí quando a gente chegou no retorno, eu recordo que a médica começou a ficar séria, enfim, quando estava fazendo exame, começou a perguntar se a gente tinha plano de saúde e ali a gente já começou a ficar bem preocupado, né? E no final de tudo isso ela falou, olha, o caso dele é bem grave, a abertura dele aumentou, e ele vai precisar de cirurgia. Exatamente, a estenose dele aumentou, e o que é grave é que como a abertura aumentou, um lado do coração está maior do que deveria estar. Então isso, precisa fazer cirurgia, é urgente, o caso dele é grave, é cirurgia de peito aberto, começou a explicar tudo ali como seria, enfim, que iam congelar o corpo dele, tirar o coração fora, uma série de situações. Ela explicou literalmente como seria a cirurgia. Exatamente, e a gente saiu dali e ela falou assim, olha, procure um especialista lá em Curitiba, que esse especialista vai encaminhar vocês para o cirurgião. Aí esse especialista tinha uma agenda lá pra frente. Então só pra fevereiro. Exatamente. A gente acabou indo direto pro cirurgião. Sem saber que era o cirurgião, porque daí a gente procurou vários cardiologistas pra ter uma segunda opinião também, né? Exatamente. Aí o cirurgião foi lá e explicou o dia a dia dele, pegou um coração na mão, um modelo, olha, vamos fazer isso aqui, aquele outro, enfim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Aí a gente voltou pra casa, né? E aí tiveram 2 episódios que marcaram bastante, assim. Um foi um pesadelo. Assim, o Éder falou que eu tava tranquila. Então, assim, aparentemente eu estava até bem mais tranquila do que ele. Mas o meu corpo, assim, tava gritando, tava ansioso, tava nervoso. Eu tive vários pesadelos, mas os que foram mais, assim, marcantes foi logo depois que a gente descobriu que o Pedro ia ter que operar mesmo. Eu sonhei que ele tava sofrendo um acidente, que ia ser atropelado, e daí eu acordei pulando em cima da cama, arrancando as cortinas, e nesse dia o Pedro tava com a gente dormindo. E daí o Éder acordou comigo com aquela cena, eu derrubando todas as cortinas, e ele me segurou pra eu não machucar o Pedro. E o segundo foi um pouquinho mais grave, que foi um pouco antes da cirurgia dele. Ele tava dormindo comigo na cama, só o Pedro, porque assim, o Pedro, antes da cirurgia, ele vivia muito gripado. Ele sempre tava no médico. E daí, quando ele ficava doente, ele dormia só comigo. E nesse dia ele dormiu só comigo. E aí eu sonhei que ele tava rolando, que ele tinha rolado e caído da cama. E nisso eu fui tateando a cama assim bem rapidinho pra pegar ele e caí de boca no chão. Nisso a Bibi caiu de boca e falou, me ajude, eu caí. Eu levantei, aí fui até ela, quando eu cheguei perto dela, eu não tinha visto nada assim de batida, Sangue, nada. Só que daí ela desmaiou. E daí nisso que ela desmaiou, começou a sair sangue da boca dela.
Aí eu não entendi o que tinha acontecido e me assustei. Achei, o que será que tá acontecendo, né? Comecei até fazendo respiração boca a boca ali, né? Achei que tava acontecendo alguma coisa de grave. Porque ela desmaiou, ela começou a se esmorecer, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e quando eu vi ela tava deitada já, né? Aí nisso eu chamei o SAMU. O SAMU veio, daí era bem a época de Covid, né? Foi bem preocupante, o cara achou, é Covid, não é? Mas não era Covid, enfim, era outra coisa, Não né? queria me levar pra Unimed. Mas no final das contas foi um corte que ela fez na boca e ficou bem inchada a boca dela. E levei 4 pontos. Né? Aí a gente foi pra cirurgia, né? Aí outra passagem que a gente teve é que bem antes, umas 2 semanas antes da cirurgia, o Pedro começou com uma gripe muito forte. E ele não sarava, e não sarava, e não sarava, e ele tinha que estar 100% para fazer essa cirurgia. E não ia, não ia, não ia, não ia. Isso foi uma batalha até o último dia. E uns 4 dias antes ele pegou conjuntivite também. Então, eu lembro que a gente chegou lá e ele ainda estava meio que se tratando da gripe, se tratando da conjuntivite. Foi uma batalha para poder fazer a cirurgia. Aí E ele quase não internou por causa da conjuntivite. Mas como ele já estava tratando o olho, já estava quase sarando, aí eles deixaram internar. Aos 45 do segundo tempo ele foi liberado para fazer a cirurgia. Aí, como foi a entrada da cirurgia lá, a Bibi acompanhou, né? Então... daí assim, pelo fato de ter o coronavírus, mudou muito os protocolos do hospital. Então agora não pode mais ter visita, não podia ter 2 acompanhantes, então eu fui sozinha com o Pedro. E aí no primeiro dia a gente ficou no quarto, fez os exames, fez exame de sangue. Ali já foi muito difícil porque a veia dele muito pequenininha, não achava e a mulher cutucava demais. Ele chorou bastante, depois ele mamava no peito, ele teve que ficar em jejum, também foi muito difícil. E naquela noite eu sozinha com ele, não tinha berço, era só aquela cama de hospital mesmo. Me deu uma enxaqueca muito forte. E no outro dia atrasou um pouquinho. Eles falaram que iam buscar ele às 7 horas, acho que foram buscar umas 8 horas. E aí foram lá, chamaram a gente para descer para a cirurgia. Nós fomos e quando eles pediram para colocar o Pedro numa maca, né, sentadinho, porque ele não ia deitado. E a médica começou a empurrar a cama, abriu a porta, assim, do centro cirúrgico e só falou assim, tchau, mãe. E ele foi, assim, andando de costas, nem deu tchau, nem nada, assim, foi super corajoso pra cirurgia. E nisso eu voltei a descansar, porque eu tava com muita enxaqueca mesmo. A cirurgia demorou, o quê? Umas 2 horas? Depois... Isso. Bom, aí depois ele terminou a cirurgia, né? Ele foi pra UTI, quem acompanhou de instante foi a Bibi. Ela ficava período da noite sempre com ele na UTI, a gente trocava de 12 em 12 horas, então essa experiência de UTI de 3 dias, eu fiquei um tempo, digo para vocês que é uma situação bem conturbada, né? Porque ao mesmo tempo que você vê o teu filho se recuperando, você vê outro do lado que não tá nada bem, enfim, casos de bebê que falecem, enfim, uma série de situações assim que a Bibi também conviveu, situação bem conturbada, né? No primeiro, logo depois da cirurgia, eles levam a criança para o quarto, daí eles arrumam lá, colocam nos aparelhos e tudo, e só deixam, no caso eu só, né, porque eu tava sozinha, só olharem a criança, ver que tava tudo bem e ir embora. Nas primeiras 24 horas a gente não pode ficar com eles, até para não agitar eles. E daí no outro dia que eu cheguei lá, era umas 10 horas da manhã, daí o Pedro ainda tava sob efeito de medicação, tava dormindo ainda, mas é uma cena, assim, bem chocante, assim, é bem difícil, como o Éder falou, ver, assim, a quantidade de criança e ver o seu filho lá tão indefeso, cheio de acesso, ele tava todo roxinho porque tinha que pegar acesso no pescoço, na mãozinha, no pezinho, daí ele tinha dreno, aí tinha um fiozinho que se precisasse eles iam colocar o marca-passo, graças a Deus não precisou. Uma série de situações, E a gente foi um período extremamente difícil, né? Mas enfim, ele terminou esse período de UTI, recuperou, foi pro quarto e finalizando assim, o que a gente é grato a Deus é que a gente fez o exame de volta, de rotina agora, último mês, a médica examinou e falou que o coração dele está normalizado, então a gente não tem
palavras para agradecer a Deus, a misericórdia, da bondade dele. Não foram tempos nada fáceis, a Bibi um pouco mais forte, mas eu sempre muito abalado com tudo isso, né? Acaba, querendo ou não, interferindo em tudo que você faz, né? Uma situação nada fácil, mas Deus é bom e desse último exame, a médica falou que estava tudo normalizado, ele nunca mais pegou nenhum tipo de gripe, corre para lá e para cá, escalando tudo e fazendo bagunça por aí. E eu também quero agradecer muito a igreja que orou pela gente, porque eu tenho certeza que foi isso que me deu toda essa tranquilidade, essa paz, e pro Éder também, pra gente aguentar e passar por esse momento, que foi um momento muito difícil, mas como ele já falou, é um momento de muita gratidão mesmo no nosso coração, e poder ver que o Pedro hoje tá crescendo forte, subindo pelas paredes, aprontando bastante. Então essa é a nossa gratidão de todo esse ano que passou. Valeu, galera. Obrigado. Dê tchau, tchau, Pedro. Tchau, filho. Tchau, Manda tchau. beijo. Manda beijo. Manda Dê beijo. tchau, tchau. Não quer. Tchau, tchau.